Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa o período do dia e nem o dia em que você estará assistindo esse vídeo. O importante é que você seja edificado com a palavra de Deus que será transmitida através desse vídeo. Hoje, dia 27 de outubro de 2024, último domingo do mês de outubro. E então eu quero deixar uma palavra que emana do trono de Deus para as nossas vidas, para que possamos hoje refletir nessa palavra. E tem como título: Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. E o texto bíblico de referência é a epístola do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, à igreja em Éfeso, capítulo 5, do versículo 15 ao 17. E diz assim a palavra de Deus: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Numa outra versão, Almeida Corrigida Fiel, vai dizer assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aleluia! Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, que palavra gostosa, que palavra agradabilíssima para nós então iniciarmos a nossa semana, isso mesmo, a nossa última semana aí do mês de outubro de 2024. Olha só as orientações de Deus aqui para nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele começa escrevendo, aqui através do versículo 15, ou a partir do versículo 15, mas especificamente no versículo 15, ele começa dizendo assim: tenham cuidado, é um alerta. Isso aqui é uma alerta, é uma orientação para as nossas vidas. Na outra versão, ele diz: portanto, vede prudentemente. Prudentemente o quê? O que é que eu tenho que ver? Ou seja, eu tenho que ter cuidado de quê? Com a maneira como vocês vivem, a maneira como nós vivemos. Uma outra versão, como andais ou como vivemos, né? Somos servos, somos primeiramente criatura, nos tornamos filhos e alguns filhos são servos. Nem todos filhos são servos, mas estou falando como filho e como servo do Deus Altíssimo. Está nos orientando: vede prudentemente como andais, ou tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não podemos viver de qualquer maneira, queridos. Não podemos viver de maneira errônea, sabe? Temos que ter cuidado com as nossas atitudes, com os nossos falar, com os nossos pensamentos, com a maneira como andamos, né? A forma com que andamos, a maneira com que tratamos as pessoas. Aí ele diz assim: portanto, não sejam insensatos. Mais uma orientação. Aí ele diz assim, mas aqui já vem uma sugestão: mas procurem viver, não sejam insensatos, no versículo 17, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Na outra versão, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus, né? Ou seja, eu tenho que procurar compreender qual é a vontade de Deus para minha vida, né? Eu tenho que entender, eu tenho que compreender qual é a vontade de Deus para minha vida, para que eu não fique dando tiro para qualquer lado. Muito interessante isso,
muito sábio, uma maneira muito sábia que Deus tem para nos orientar, né? Ele, tenha cuidado com a maneira com que vocês vivem, ou, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Ele dá até a sugestão de como nós devemos andar ou como devemos proceder. Aí no versículo 17 ele dá, né, ele dá mais uma orientação e ele diz assim, portanto, não sejais insensatos, mas procure compreender qual é a vontade de Deus, ou procure entender qual seja a vontade de Deus. Você tem que saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Tem filhos de Deus que até hoje não sabem qual é a vontade de Deus para a vida deles, amém? Então eu quero deixar essa palavra de reflexão para esse primeiro dia da semana, último domingo do mês de outubro. Eu quero deixar então essa palavra para você refletir, amém, queridos? Pai amado, nos ajuda nos ajuda, Senhor, a não agir de maneira insensata, mas a agir de maneira sensata, papai querido. Nos ajuda nisso. Ajuda-nos, Deus, a entender e compreender qual seja a tua vontade, qual é a tua vontade para nossas vidas, para que possamos andar alinhado com o Senhor. A minha oração nesta tarde, Senhor, de domingo, é essa, que o Senhor nos ajude como papai, o Senhor nos ajude como nosso Pai, nos ajude como filhos do Senhor a sermos sensatos, a agirmos prudentemente, a agirmos, Deus, sabiamente, a compreender, Senhor, e a entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Ó Deus, agindo assim, vivendo assim, nossos dias serão melhores, Pai. A Tua palavra diz que dias maus virão, mas se nós agirmos assim, sendo sensatos naquilo que vamos fazer, nas atitudes que vamos tomar, Senhor, procurando compreender qual é a Tua vontade para nossas vidas, nossos dias serão melhores. Então, Papai amado, nos ajuda. É a minha oração ao Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Bênção de Deus. Tenha um resto de domingo aí abençoadíssimo, na presença do Deus Altíssimo. Um grande abraço e um grande beijo no teu coração. Deus que vos fala, Pastor Geraldo Mangela. E até o próximo vídeo, querido Deus.